Parceria entre a Sociedade Americana de Ecocardiografia e o Departamento de Imagem Cardiovascular permitiu a tradução das sessões científicas do último congresso da ACE, o que foi possível graças a uma concessão da Edwards Life Sciences Foundation. Vamos falar sobre a aula do professor Will Border, de Atlanta, Cardio-oncologia, como você avalia? Não há conflitos de interesse. Eu sou Zilma Versosa, doutora em Ciências com área de concentração em Cardiologia pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em Pediatria, Cardiologia Pediátrica e Ecocardiografia. Vamos começar do complexo mundo da medicina clínica. Uma garota de 17 anos com importante edema, aqui o eixo longo paraesternal, onde se vê disfunção qualitativa do ventrículo esquerdo e um pequeno derrame pericárdio. Uma função do VE comprometida no eixo curto paraesternal. O que temos nesse caso? Essa paciente tem 17 anos e uma janela ecocardiográfica excelente. Então temos o apical 4 câmaras, o apical 2 câmaras e o apical 3 câmaras. Isso é fácil quando temos um paciente de 17 anos com uma boa janela transtorácica. Então, fazemos de rotina o acompanhamento desses pacientes com strain. Nesses pacientes, tudo faz sentido. Menos 15 de strain global longitudinal se encaixa com o que os seus olhos dizem sobre a avaliação padrão nesse caso. Aqui temos o 3 câmaras, 4 câmaras, 2 câmaras e no bullseye o strain global longitudinal médio de menos 15,1 e uma redução do strain na parede anterolateral. Fazemos a avaliação da função diastólica. Na avaliação do fluxo mitral, inicialmente o Doppler parece normal, mas de fato o tempo de desaceleração parece curto. Observem, o TDA é subnormal. Não é o que frequentemente vemos no paciente pediátrico. Isso nos leva ao Doppler de veias pulmonares, onda S, onda D, onda A reversa. Também o Doppler tecidual do anel mitral, para ajudar na avaliação da função diastólica. Faz sentido, temos uma função subnormal. No mesmo dia, coincidentemente, outra paciente de 17 anos que apresentou recidiva e foi submetida a um novo ciclo de quimioterapia. Visualizamos o eixo longo paraesternal, mas nesse caso a janela ecocardiográfica era limitada. Aqui é a visão do eixo curto, do apical 4 câmaras, do modo M, o influxo mitral para avaliação da função diastólica, o Doppler tecidual do ventrículo direito, o Doppler tecidual do ventrículo esquerdo, aqui a parede septal e a parede lateral. O santo graal da cardio-oncologia seria uma modalidade de imagem que é prontamente disponível, acessível e altamente reprodutível, capaz de predizer no paciente individual com função cardíaca normal se ele desenvolverá no futuro disfunção cardíaca como resultado do seu tratamento para o câncer, nos permitindo melhorar seu processo de doença. Onde começamos e até onde chegamos? Esse é um dos primeiros estudos de Steven Lipschutz e colaboradores.
Eles estudaram a função cardíaca de um grupo de 115 crianças tratadas com doxorubicina e que tinham doença em remissão. Nesse grupo de pacientes, avaliaram dose de doxorubicina por metro quadrado, dose cumulativa, e os pacientes foram submetidos à avaliação cardíaca. O intervalo médio entre o fim do tratamento e a avaliação cardíaca foi de 6,4 anos. Essa tabela resume os achados ecocardiográficos dos pacientes de acordo com as várias características avaliadas: total de doxorubicina por metro quadrado, idade do diagnóstico, intervalo de tempo em anos após o tratamento e a fração de encurtamento. Aqui a representação gráfica, com velocidade de encurtamento de fibras circunferenciais e estresse de parede ou pós-carga. Avaliando pacientes que receberam 45 mg por metro quadrado e os que receberam mais de 228 mg por metro quadrado da doxorubicina. Para análise, vemos o grupo 1, que são pacientes com pós-carga e contratilidade normais. O grupo 2 inclui pacientes com elevada pós-carga e contratilidade normal. E os pacientes do grupo 3 e 4 apresentam reduzida contratilidade. Além disso, o paciente do grupo 4 tem elevada pós-carga. Os autores concluíram que a terapia com doxorubicina em crianças lesa o miocárdio e isso está relacionado à dose e resulta em progressivo aumento na pós-carga do ventrículo esquerdo, algumas vezes acompanhado por contratilidade reduzida. Uma série de outros estudos funcionais tem surgido, olhando a geometria do VE, a função sistólica e diastólica combinada, a função diastólica, a função sistólica pelo Doppler tecidual. A literatura de adultos está realmente à nossa frente nisso. De fato, no último guideline de adulto, o strain faz parte disso. Bárbara avaliou a resposta miocárdica ao ecostresse em crianças que sobreviveram ao câncer tratadas com antraciclina e observou se poderia revelar disfunção. Se nós retornarmos ao santo graal da cardio-oncologia, uma modalidade de imagem que é prontamente disponível, acessível e altamente reprodutível, capaz de predizer no paciente individual com função cardíaca normal se ele desenvolverá no futuro disfunção cardíaca como resultado do seu tratamento para o câncer, nos permitindo melhorar seu processo de doença. Isso é realmente possível? Nesse estudo, em 2015, caso controle pareado, os autores estudaram a grande coorte de pacientes sobreviventes de câncer, tentando prever risco individual para falência cardíaca subsequente. Foram estudados 13.000 crianças sobreviventes do câncer e observadas durante 40 anos para o desenvolvimento de falência cardíaca. Conseguiram com isso prever falência cardíaca e sugeriram cálculo de risco cardiovascular. Você pode acessar o site do CCSS, alimentar com dados inserindo diferentes componentes e obter uma previsão para o desenvolvimento de falência cardíaca das crianças sobreviventes ao câncer na idade de 50 anos. Assim, para os números que foram inseridos, é considerado risco alto para falência cardíaca score de 8. E a probabilidade estimada do desenvolvimento de falência cardíaca na idade de 50 anos é de 13,7%. O risco relativo de desenvolver falência cardíaca comparado ao controle sem câncer foi de 33%.
Então, para aquele paciente individual, você pode efetivamente obter uma previsão. E também temos publicado o risco nessa população de desenvolverem doença isquêmica e AVC. Podemos fazer esse tipo de Big Data para a predição com eco? Nós preliminarmente olhamos para isso num estudo que recentemente submetemos para publicação, desenvolvendo um estudo caso-controle multi-institucional. O número de pacientes que desenvolveram falência cardíaca foi relativamente pequeno, então tivemos que incluir múltiplas medidas e então combiná-los com a exposição. Definimos caso: paciente com fração de encurtamento menor que 28% no tempo zero, fração de ejeção menor que 53% no tempo zero. Olhando para trás, nós vimos a separação dessa população mais cedo. Isso levanta a questão: poderíamos selecionar alguém aqui numa trajetória? Porque essas são variáveis contínuas. Nós tratamos como variáveis binárias, mas elas são variáveis contínuas. Então, nós olhamos diferentes fatores e, similarmente, se verificou essa divergência ocorrendo cedo. Nós olhamos para índices de função sistólica e diastólica combinadas, índice de performance miocárdico, assim como função diastólica, o EA mitral, espessura bidimensional, geometria do VE, dilatação ventricular. Então, o que queremos fazer é aumentar o tamanho do biorepositório por adicionar medidas, aumentar a base de dados dos controles pareados, porque isso aumenta o poder para a possível equação de predição, e trabalhar para desenvolver algum tipo de equação de predição baseado no ecocardiograma. Em conclusão, nós percorremos um longo caminho desde os primeiros estudos funcionais. Os antigos, mais bons, podem ainda ter uma função, não se trata apenas do extremo. Eu penso que temos que ser cuidadosos para não apenas fixar nessa modalidade. Nós temos que tentar e pôr em contexto e ver como podemos ajudar paciente individual e uma população de pacientes. Eu penso que a era da Big Data é agora. A cardio-oncologia é um campo emergente com grande oportunidade para ajudar pacientes com câncer. No entanto, existe uma crescente necessidade de dados. Nós precisamos colaborar e continuar a desenvolver grandes biorepositórios do eco para ajudar a construir equações preditivas que possam auxiliar pacientes individuais. Obrigada a todos.